bom dia. Começa oficialmente hoje a campanha Coração Azul. É uma campanha que se destina a fazer um alerta contra o tráfico de pessoas. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Superintendente de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, Jorge Cerejo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Essa campanha, como é que ela vai se desenvolver no Estado e assim, como é que ela vai ser executada ao longo do tempo em que ela vai se realizar? A campanha do Coração Azul, na verdade, é uma campanha internacional, né? Foi instituída pelas Nações Unidas como um alerta para o mundo em relação às formas contemporâneas de tráfico de seres humanos. E ela se desenvolve no Brasil todo, né? E no Maranhão não é diferente desde 2015. Né? Então ela se desenvolve permanentemente durante um ano, com as ações específicas de combate ao tráfico de seres humanos e ao trabalho escravo contemporâneo, mas intensificado durante essa semana. Né? Então tem uma programação que vai de hoje até o dia 30, que é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, com ações diariamente, e começa hoje, com uma panfletagem na Praia Grande, e todos os dias vai ter programação, eu vou anunciar daqui a pouco. Qual é a nossa situação nessa área, Jorge? Quer dizer, a gente tem registros, vamos dizer, expressivos desse tipo de tráfico? Primeiro é preciso identificar o que vem a ser o tráfico de seres humanos. Né? Vamos esclarecer isso. O tráfico de seres humanos, internacionalmente, para a legislação brasileira, são formas de aliciamento, né, que envolvem rapto, coação, enfim, uma série de ardis para conduzir pessoas à exploração sexual, à remoção de órgãos, a casamentos forçados, adoções ilegais e servidão e trabalho escravo. Então, na verdade, o Maranhão, a gente não tem um registro hoje consistente sobre as outras modalidades de tráfico de seres humanos, mas no campo do trabalho escravo, né, que o campo de atuação dos órgãos é mais avançado e a rede de articulação para o combate ao tráfico de seres humanos, que decorre do aliciamento do tráfico, são registros que já vêm de longa data e que hoje o Maranhão está entre os 5 estados do Brasil que mais exploram seres humanos em condições análogas ao de escravo. Mais de 3 mil trabalhadores resgatados nos últimos 20 anos, dos 50 mil que foram resgatados no Brasil. Quer dizer, a gente não tem registro de tráfico de pessoas em determinadas modalidades, sim, mas levando-se em consideração que o trabalho escravo é também uma forma de tráfico, a gente está lá no iniciozinho do ranking, né? É importante assinalar, inclusive, que talvez não haja tantos registros sobre as outras modalidades de tráfico, porque o tráfico é uma modalidade criminosa complexa, que ela é muito invisibilizada, sobretudo quando envolve relações domésticas e quando envolve relações sexuais, como, por exemplo, o tráfico para a exploração sexual. Então, envolve um certo grau de encobrimento dessas questões e talvez por isso mesmo seja de difícil registro. Como vocês identificam, por exemplo, nessa questão do tráfico sexual? Como é que é identificado? A pessoa pode dizer, não, eu estou querendo fazer, as pessoas que saem daqui para trabalhar em outros países, por exemplo, eles vão fazer determinada função, mas na verdade vão fazer uma questão de tráfico sexual. Nesses casos, não é muito difícil de identificar, principalmente se contar com a boa vontade, vamos dizer assim, da pessoa explorada? O que caracteriza o tráfico na legislação internacional, inclusive, no protocolo de Palermo, é que ele fica registrado independentemente do consentimento da pessoa que se submete a ele. Mas com um detalhe interessante, em relação aos agentes, mas com um detalhe importante, muitas mulheres e muitos homens, inclusive, também, vão para outros países, né, como propostas de trabalho, inclusive para trabalho na prostituição, né, que, na verdade, a prostituição não constitui modalidade de tráfico, né. É uma forma de trabalho, inclusive aqui no Brasil, no Código Brasileiro de Ocupações. Mas quando a pessoa então adere a essas propostas de trabalho, por exemplo, e vão para outros locais e outros países, e lá chegam e começam a trabalhar em condições absolutamente adversas das que lhes foram prometidas, aí fica caracterizado o tráfico. Né? Daquela novela Salve Jorge, não sei se vocês lembram, ela demonstrava bem isso, né? Mulheres que iam com propostas de trabalho para o exterior e quando chegavam lá não era nada disso. E o resgate dessas pessoas em situações, tanto essa como na agricultura, em qualquer outro tipo, é complicado também, né? É complicado porque envolve uma estrutura complexa, uma mobilização de vários agentes públicos, né? Incluindo policiais, aqui no Brasil, policiais federais, procuradores, enfim, uma série de agentes públicos que atuam em ações complexas de operação para resgatar as pessoas. No trabalho escravo, por exemplo, existem os grupos móveis de fiscalização.
Que, aliás, eu li uma reportagem ontem no Globo que no segundo semestre o governo federal vai suspender o repasse de recursos para o Ministério do Trabalho, que é o órgão, inclusive, que capitaneia essas ações de resgate de trabalhadores, né? Então, o que nós lamentamos muito, porque os resgates eles são feitos por órgãos federais, auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, policiais federais, procuradores federais. Então, entendemos que isso vai enfraquecer mais ainda o que já está fraco no momento. Mas internacionalmente, inclusive, também vários órgãos atuam, como a Polícia Internacional, a Interpol e vários órgãos, porque o tráfico de seres humanos é uma realidade global. Hoje as Nações Unidas estimam que 21 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de seres humanos, sendo 21 milhões? 21 milhões. É mesmo? Sendo 11,4 mulheres e meninas. Então, a maioria são mulheres e meninas para exploração sexual. Tem uma outra organização, a Walk Free, que estima esse número ainda maior, né, que são 45 milhões de pessoas. Meu Deus, então, muita gente. É uma realidade no mundo inteiro, né? Então, como envolve formas de exploração, inclusive que dizem respeito a organizações internacionais, organizações criminosas internacionais, então a ação também tem que ser bastante articulada e bastante inteligente, porque no sentido de desbaratar esses órgãos que se estruturam de forma bastante inteligente também. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É um minutinho só e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui com Jorge Cerejo sobre tráfico de pessoas, e a gente estava falando desse enfraquecimento, da possibilidade de enfraquecimento dessas fiscalizações. Mas os órgãos internacionais, de alguma forma, eles podem também dar um suporte nesse trabalho que é realizado aqui no Brasil? Quando o tráfico ele é internacional. Dentro do território nacional, os órgãos nacionais são encarregados. Quando ele é internacional, quer dizer, quando envolve, por exemplo, esses deslocamentos, essas migrações forçadas, que você falou, para outros países, aí envolve a colaboração de organizações internacionais, né, como a Interpol. Mas quando é só no âmbito nacional, somos nós que vamos tomar conta da coisa, mais ou menos isso, né? E quem está numa situação dessa, como é que faz para pedir ajuda? Eu imagino que se é complicado identificar, pedir ajuda também não deve ser muito fácil. Como é que faz, ó? Às vezes envolve situações de tráfico que tem rapto, né, das pessoas, tem sequestro, cárcere privado. Então, de fato, é bastante complexo mesmo. Naquela novela lá, mostrou bem que as pessoas fugiam, né, e tinham assim, um certo grau de risco mesmo na denúncia. Mas não tem uma fórmula, né? A forma de denunciar é usar os meios que estão disponíveis, né, e encaminhar para as autoridades, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você tem os órgãos que atuam, os órgãos federais, né? Também os órgãos estaduais que atuam no campo dos direitos humanos e que podem receber as denúncias, né? Então, por exemplo, aqui no Maranhão tem uma organização lá em Açailândia, com a qual nós temos uma parceria, que é o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, que trabalha na prevenção e também no apoio, né, do Estado no combate ao tráfico de seres humanos e ao trabalho escravo. Então, eles recebem essas denúncias, inclusive o primeiro trabalhador resgatado do Maranhão decorreu de uma denúncia que essa organização fez, né? Então o trabalhador ele fugiu e chegou nesse órgão, fez uma denúncia, e a partir dessa denúncia, que foi encaminhada para os órgãos de fiscalização, e aí chegaram na fazenda onde ele trabalhava e resgataram ele. Da mesma forma, o caso que se tornou bastante conhecido no Brasil e que levou o Brasil ao Banco dos Réus nas Nações, na OEA, que foi o caso José Pereira, né? Levou o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi também no cidadão que era submetido a condições análogas a de escravo, fugiu e foi alvejado com tiro, mas conseguiu sobreviver e denunciou. É quase sempre assim, uma fuga, a partir daí uma denúncia, porque eu imagino que se eles estão em trabalho análogo de escravidão, eles não têm liberdade de fazer nada e devem estar bem escondidinhos. As fazendas são de acesso completamente difícil, né? Se não for através da fuga, não tem outro meio de fazer essa denúncia. É possível também, quando não ocorrem fugas, porque assim, na verdade, o trabalho escravo, ele não é só... A gente tem uma noção também de que o trabalho escravo, ele está lá no rincão, né, do Brasil, numa fazenda. Mas, na verdade, o trabalho escravo é uma realidade do campo e da cidade, né? Então, na construção civil tem trabalho escravo. Ano 2015,
58 trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo em Passo do Lumiar, numa operação... Olha só, bem aqui pertinho, a gente achando que é só lá pro fim do mundo que acontece. Uma operação chamada Asfalto Decente, né? Eles estavam na pavimentação asfáltica, e aí, a partir do relato desses trabalhadores em condições degradantes de trabalho, hospedagem e tudo mais, aí se constatou que de fato era trabalho escravo, né? Então, o que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo não é necessariamente a restrição da liberdade, né? Mas a violação da dignidade do trabalhador por meio de condições degradantes, jornadas exaustivas, servidão por dívida e, eventualmente, a restrição da liberdade. Condições degradantes. O que exatamente condições degradantes de trabalho? É um dos elementos que constituem o trabalho escravo contemporâneo é quando o trabalhador ele está submetido a condições absolutamente adversas no trabalho. Não quer dizer, por exemplo, uma violação da legislação trabalhista no que diz respeito à ausência de aparelhos de proteção, de EPIs. Né? Isso está no campo da legislação trabalhista. Quando envolve grave violação da dignidade daquele trabalhador, por exemplo, quando ele está em condições insalubres de trabalho, por exemplo, que já aconteceu aqui no Maranhão, que o trabalhador ele bebia, consumia a mesma água que os animais consumiam, que estavam com girinos, não tinha local, inclusive, para fazer o seu asseio, comia comida absolutamente imprópria, estragada, enfim, vários elementos que constituem essas condições degradantes de trabalho, né? Trabalho absolutamente pesado, né? Em jornadas exaustivas. Isso constitui esse universo que está dentro do que se chama de trabalho escravo contemporâneo. Aí, nesses casos, a denúncia e a fiscalização já ficam um pouco mais facilitadas, eu imagino. Porque de 2015 para cá, de 2015 a gente já resgatou 3 mil... 1995. 1995 para cá a gente já resgatou 3 mil pessoas. Mais de 3 mil. Esse é um número expressivo para esse período, dentro dessas condições? No Brasil, esse número chega a 50 mil. Né? E nós avaliamos que pode ser um número inclusive maior, porque com o passar dos tempos, e sobretudo nesse último ano, houve enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, do repasse de recursos para os órgãos de fiscalização. Então isso tem, com certeza, diminuído, né? Em alguns estados, inclusive, nem ocorrem ações de fiscalização. Então é importante assinalar isso. Quem é mais traficado, não sei se eu posso chamar essa palavra assim, homens ou mulheres? Para exploração sexual, mulheres. E para o trabalho forçado, homens. Jovens, em geral jovens, né? De 19 a 25 anos. Isso é uma regra que vale para todo mundo, não é só para o Brasil não, segue mais ou menos esse padrão. É uma regra internacional, né? Mas aqui no Brasil especificamente tem esses números. Entre os países, Jorge, a gente pode dizer assim que tem onde a situação é mais complicada, que ele ocupa o primeiro lugar. Quais são os países com maior? Olha, 58% dos casos de tráfico de seres humanos, desses, eu falei ainda há pouco que a ONU, a OIT, estima que são 21 milhões de seres humanos. Tem uma outra organização chamada Walk Free que estima que são 45 milhões de pessoas. Desses 45 milhões, 58% vivem em 5 países, né? Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão, sendo a Índia o país que mais explora seres humanos em tráfico, né, de seres humanos. Então, para o trabalho doméstico, construção, fazendas, pesca, trabalho manual e prostituição. Na China, são 3 milhões de mulheres, tarefas domésticas rurais, Paquistão 2 milhões. Tem uma justificativa, são os países mais populosos também, né? Então, quem pegar a Índia e pegar a China, eles vão ficar com o primeiro lugar mesmo, porque é muita gente. Sim, só um detalhe. Agora, existem formas de exploração para o tráfico de seres humanos que aparecem mais nos outros países. Por exemplo, casamentos forçados, né? Mais no Paquistão, por exemplo. Né? Aqui no Brasil... Não faz muito parte da nossa realidade. Eu acho que até faz, só que é uma questão invisibilizada. Né? Quantas meninas aqui no Brasil, sobretudo no interior, talvez hoje nem tanto, né? Mas que foram obrigadas a casar contra a sua vontade, né? Contra a sua autonomia, contra o seu desejo. Mas uma outra realidade também que nós temos, que é a exploração de meninas para o trabalho doméstico. É muito comum, é algo cultural, é uma realidade em que se traz aquela menina do interior. Com a desculpa de que a gente vai botar para estudar. Veja, um aliciamento, né? Vou te colocar para estudar, daí quando ela chega aqui na cidade, ela vai ser submetida ao trabalho doméstico, e muitas vezes o trabalho escravo, doméstico, e é uma modalidade de tráfico de seres humanos. E às vezes não sobra nem tempo para estudar, né? Então o que importa é que a partir de amanhã, essa campanha toda já começa por um mês, por uma semana. A campanha intensificada numa semana, mas é uma campanha permanente. Uma campanha permanente. Que aqui no Maranhão é levada a cabo por um comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que foi instituído a partir de um decreto do governo de 2015, né? Que esses vários órgãos que atuam na prevenção, na repressão e na inserção de vítimas do tráfico de seres humanos, eles
atuam a partir de ações articuladas, né? Então, por isso é que é uma campanha durante o ano todo, até porque está prevista a criação de um núcleo estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas e de um programa estadual. Então, no dia 25, hoje, começa uma panfletagem informativa na Praia Grande, né, sobre o que vem a ser o tráfico, essas modalidades. No dia 26, amanhã, uma formação interna desse comitê, com uma pessoa que vem do Ministério da Justiça. Também, no dia 27, um seminário que a gente convida a todos os telespectadores que possam comparecer, entender. Aonde vai ser? Vai ser no auditório da Cefaz, das 8 às 12. Tráfico de pessoas, como identificar e onde denunciar. Tá? Vai ser esse o título do seminário. E também vai ser o relançamento de um edital, porque nesse comitê que eu falei ainda há pouco, ele é composto por órgãos do governo e por órgãos também de repressão e de inserção de trabalhadores que estão fora do executivo, mas estão no Ministério Público, na Defensoria Pública. Então existe um chamado para que a sociedade civil também possa participar. Então vai ser reaberto o edital, nesse mesmo dia, e no dia 30 vai ser o Dia Mundial. Aí a gente faz encerramento em grande estilo, mais ou menos isso, né? Que é o Dia Internacional, né, de combate. Uma inserção na mídia sobre o que vem a ser o tráfico. Ok, então tudo isso vai ser realizado durante uma semana para que todo mundo fique alerta contra esse crime que é um pouquinho invisível, mas com um pouquinho de cuidado também dá para a gente identificar. Jorge Cerejo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Muito obrigado. Você já sabe, tudo isso que a gente discutiu aqui, você pode acessar depois no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV, e seguir nas nossas redes sociais, que também você vai ter todas as informações. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã com muita informação para tornar o seu dia muito bom. Tchau!